Boa noite, pessoal! Bem-vindos a mais um Em Conserva! Hoje o nosso tema vai ser sobre censura e a gente pegou uma pessoa aqui que é um pouquinho desconhecida ainda, mas ele tem uma página muito legal no Instagram, no Facebook. E tem mais alguma rede social que tem página? Tem YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, tá em tudo quanto é lugar. Twitter. Ah, tá. Então, gente, o nome da página é Descanhota e o dono dela é o Lucas Marques. Então, gente, pauta de hoje censura, puxa a vinheta. Então, galera, como o vídeo de hoje é sobre censura, a gente não vai falar nada nesse podcast, tá? Vai todo mundo ficar só quietinho olhando pra câmera assim. É um vídeo de protesto. Mas, Não, é enfim, brincadeira. Deixa eu pegar a fita aqui. É, deixa eu Deixa eu pegar a pegar fita aqui. Vocês aquela fita prateada. viram Vocês viram o censor, entre aspas, do TSE no programa do Pânico, na Jovem Pan? Eu não vi. Eles botaram um cara pra fazer uma sátira cômica, o cara ficava andando por trás dos apresentadores com uma fita, com uma silver tape na mão, pra botar na boca de quem fosse censurado. Ah, E é essa bem... tava tipo de terno e era careca, né? Isso. Ah, eu não vi, eu vou ver depois. Os caras são bons. Depois Mas procurei. hoje é quase um vídeo alerta, né? Que a gente tá literalmente num estado de censura, a gente tá num estado autoritário e ninguém tá dando conta disso, né? É, gente, isso começou faz tempo já, né? Começou faz mais de um ano ali. Eu vi no Facebook que começou isso com um cara que foi fazer alguma crítica, né, sobre o Alexandre de Moraes e ele mandou prender dois irmãos, já faz mais de um ano isso. Depois teve a censura do canal Terça Livre, depois teve a prisão da Sarah Winter, naquele acampamento que ela fez dos 300, né, que a direita é bem frouxa, teve medo de comparecer. E agora tá aí, gente, chegamos nos jornais e tudo mais. E tá chegando na gente, nos meros mortais. 1984 Sim, era até a grande mídia agora está sendo atingida, né? Gazeta do Povo, Jovem Pan. E agora, com o poder que o TSE concedeu para o ministro Alexandre de Moraes de simplesmente tirar do ar qualquer coisa por vontade própria, sem nem mesmo ter um processo, ficou mais complicado ainda as coisas. Pois é. É bizarro. E quando a gente vê, porque assim, falava muito assim, do Lula, Lula não vai fazer uma ditadura, papo da extrema-direita, teoria da conspiração, e tipo assim, quando a gente para pra A gente nem olhar, tá no governo dele ainda, mas está sendo governado por ele. Exatamente, quando a gente olha, tipo assim, toda a América, tem um autor, não me fugiu o nome do autor agora, o nome do livro, mas ele é um cientista político, acho que é um alemão, não lembro qual é, eu sei que ele fala que as ditaduras modernas não vão vir pela força militar, mas pelo Estado autoritário universal do judiciário, né? E é verdade. Até porque eu acho que as pessoas estão aceitando muito isso, né? As pessoas se botaram num estado em que elas simplesmente estão aceitando, estão censurando aqui, vou obedecer. É meio que uma combinação da teoria do Gramsci com essa parte do judiciário, né? Por exemplo, a gente tem os militantes estudantes aí, e tem o judiciário também fazendo trabalho de censura, né? Uhum. É a teoria marcusiana da instituição, né? Que o Herbert Marcuse, ele falava que a instituição em si era o órgão de poder e a instituição era um dos mecanismos que o capitalismo, enfim, o Estado da época, usava para alienar as massas e tudo mais. Então, portanto, a instituição deveria ser invadida, né? Invadida e nela instrumentalizar as instituições para exercer o poder, enfim. E é o que a gente está vivendo hoje, né? Literalmente. Infiltrado, assim. É o que a gente está vivendo Infiltrado hoje. e dominado. E quando a gente para ver toda a América Latina, é isso que os caras fizeram em todos os países da América Latina, foi assim. Né? Isso é muito engraçado, porque não sei se você já viu a história do Daniel Ortega, ali na Nicarágua. Ele ficou um tempo afastado do poder, com 12, 13 anos, aí ele se elegeu no discurso de combater o imperialismo, naquele discurso de ajudar os pobres, um discurso assim, muito similar que a gente está vendo hoje, e assim que ele tomou as rédeas ali do estamento burocrático, ele simplesmente começou a cortar tudo, começou a fazer muita lei de, como se fala, criminalizar a opinião, né? Crime por opinião, por fake news e... Agora mesmo eu estava lendo uma notícia, eu acho que hoje ainda, de um outro padre que foi preso na Nicarágua por suposta divulgação de fake news. Né? Mais um. É interessante que eu
eu tenho visto muita gente, tipo, normal, assim, cidadãos normais, meros mortais como nós, postando nas redes sociais justamente isso, assim, ai, combater fake news não é censura. É, estão totalmente equivocado, né? Tipo assim, o Porque pessoal, fake news. Pode o falar. pessoal do lado da esquerda, eles estão, tipo, completamente a favor da censura porque eles acham que talvez isso esteja fazendo bem pro lado deles, né? Eles não param pra pensar que isso vai chegar neles daqui a pouco. Com certeza. Mas tem. Como eu ia dizer, na minha opinião, a censura se combate com a liberdade da imprensa, a liberdade das pessoas, né? Por exemplo, quando a gente vê que tem um mentiroso espalhando muita mentira, como o André Danoninho lá, o cara só fala mentira o tempo todo. Então, A, tipo, ele já men- é a mentira se taxado como combate com a mentiroso. imprensa. Ele não... A Como é que mentira é? a mentira se combate com a imprensa, é isso que tu quis dizer? Porque tu falou censura, daí ficou Se um pouco com... confuso. A mentira se combate... A fake news, no caso, se Aham. combate com a liberdade das pessoas e da imprensa, né? Ah, Porque, entendi. como eu tava falando do André Danoninho ali, ele já é taxado como mentiroso, ele já não tem a credibilidade, entendeu? Uhum. Então, por exemplo, vamos dizer, se a Band começar a publicar muita fake news, as próprias emissoras concorrentes vão começar a desmentir ela e ela vai perder a credibilidade. Exatamente. É por isso que tanta mídia de direita, né, que cresceu, tipo, cresceram tão rápido, né? Sim, Que é uma coisa meio nova que a gente tem agora, né? porque do outro lado é um monopólio, né, da informação. Todo mundo fala a mesma coisa. Aham, inclusive já me A Jovem Pan, aconteceu. Desculpa, a pode Jovem ir. Pan, eu só vou concluir rapidinho. A Jovem Pan é a única emissora que eu conheço, pelo menos que eu assisto, que tem gente de esquerda e gente de direita debatendo ao vivo no ar em vários programas. É. Isso que eu ia comentar aí da Jovem Pan, tem aquele menino que eu esqueci o nome. Noblar? Quem? Guga Noblar? Não, não é esse imbecil, é outro. É o menininho. Tem o petista, aquele lá. O petista não lembro o nome. É que eles chamam de Marigherinha. Aí esse Não sei, Marigherinha é o que criticou. foi censurado, né? Cara, eu não sei. Eu sei que ele falou mal, ele é filiado ao PT. Aí ele É isso criticou a censura, ele falou mal, falou, pô, cara, não dá pra gente citar isso. Né, uma coisa, eu como petista, ele falou, né, como petista eu defendo a liberdade, a democracia, e eu sou contra a censura e tal, e o PT abriu, tipo, um processo dentro do partido pra expulsar o cara. Se eu não me engano, ele Sim. já foi expulso, né? Não sei. Se eu não me engano, já. Eu vou verificar pra não postar fake news e ser censurado aí. Mas, na verdade, o PT ele gosta de fazer isso, né? Igual aqueles dois deputados lá em 2009, 2008, que votaram a favor de uma lei que era contra a descriminalização do aborto e o PT expulsou os dois. Uhum. Sim. Mas enfim, a fake news, esse discurso, na verdade, da fake news é um novo inimigo em comum, né? Porque para tomar o poder, para você ter o controle, você tem que criar um inimigo em comum. A gente até estava falando antes de começar a gravar né, na Alemanha, antes do Hitler tomar o poder, né, que tocaram fogo no Reichstag, lá no parlamento alemão, tocaram fogo, e Hitler usou aquilo para falar que foram os judeus, então ele criou um inimigo comum. Né? Uhum. Se de fato foram os judeus que criaram esse inimigo, de fato foram os judeus que queimaram, a gente não sabe. O que se sabe é que ele usou aquilo para gerar um inimigo comum. Né? E o novo inimigo comum, acho que de hoje, é a fake news, né? Combater a mentira e o discurso de ódio. Uhum. Né? Até, lembrando agora daquele caso do Vorinov lá, que era um membro lá, do conselho lá da Rússia, de Moscou, lá, que ele foi preso, condenado a 7 anos de prisão por fake news. Porque ele estava divulgando dados da guerra da Ucrânia e mais. E foi preso por fake news. Sim. Inclusive, o próprio regime nazista ali, ele foi fundado muito em cima dessa parte de fake news e propaganda, né? Então, tipo, o meu opositor, ele tá mentindo e eu sou o cara bonzinho. Sempre foi assim, já aconteceu múltiplas vezes na história, tanto no regime nazista, quanto no regime soviético, né? E em outros lugares do mundo também, claro. Mas os mais famosos são esses dois exemplos. É que criar um inimigo, criar a mentira, eu acho que ela tem uma pegada assim, muito forte na ideia política, assim, do tipo... Não sei, a impressão que eu tenho quando você fala tá usando a fake news é porque ataca diretamente ao eleitor, ao cidadão comum, né? Estão mentindo, estão enganando e tudo mais, né? Chega... Mas é isso, estamos num estado de censura e daqui a pouco vai chegar nas pessoas comuns. E já tá chegando, né? Vocês já tiveram um shadow ban, já tiveram um bloqueio em rede social, alguma coisa assim? Já. Então, a minha tipo, conta ainda não, porque é muito nova. ainda não? Ah, mas pode Daqui a esperar pouco. que daqui a Vai pouco aparecer, chega. vai ser.
E é sempre isso, assim, é sempre por conta de fake news disso ou daquilo, mas engraçado que, ou por discurso de ódio, né? Mas é engraçado que o outro lado, ele nunca sofre essas mesmas represálias, né? Então a gente vê que realmente existe alguma coisa errada aí. E vale a pena ressaltar uma coisa, que as agências que checam a verdade, que servem de algum momento, elas são instrumentos também para checar, para validar a mentira e muitas vezes condenar a verdade. Sim. Eu e a Nayara... Já ocorreu, né, de instrumentos de checagem de fatos aí, publicar mentiras, né? Depois foi... Aí a gente só vai pegar se for para agências que controlam, que era controlar a verdade, checar a verdade, tu pode pegar a União Soviética, né? Aí vai ter vários exemplos da KGB, da NKVD, da época de Stalin. A NKVD, a KGB, enfim, era uma espécie, tipo, uma CIA da União Soviética. E a NKVD, que era a de Stalin, ela matou mais de 1 milhão de pessoas por a próprio mando do Stalin, e ela criava e planteava informações falsas, como se fossem verdadeiras, e a verdade era suprimida. Quando teve a grande fome, que o Stalin tentou fazer uma manobra, aí teve a grande fome na Rússia, na Rússia, na verdade, na Ucrânia, que morreu centenas de milhares de pessoas, e essas notícias começaram a circular. Stalin usou a NKVD, usou órgãos, agências, enfim, para validar que era mentira, que o povo estava super bem, e Baraná. Tem até um... Inclusive, gente, eu assisti o filme aquele... Desculpa te interromper, Giovanni. Eu assisti o filme aquele do repórter inglês que se filtrou na União Soviética e mostra ele como ele foi lá dentro, e daí ele foi entrar em contato com o jornal dele lá, eu não lembro qual é o jornal, se era New York Times, alguma coisa assim. E o próprio pessoal do New York Times lá dentro era comprado pela KGB ou pela URSS para não divulgar os fatos reais, entendeu? Então, ele mesmo teve que pegar o trem, e ele teve que ir lá e fez todas aquelas fotografias que foi mais tarde divulgado. Qual que é o filme? Brasil. Eu não lembro o nome. Depois eu posso mandar o nome aqui. O nome do filme é Brasil 2021-22. Por aí. Mas, não, tá falando da agência de secagem, né? A gente foi lá naquele encontro conservador lá em Floripa. Uhum. Aquela palestra, pra mim, que foi uma das mais interessantes lá sobre a secagem e tudo mais. Aí, falando das agências, até pra botar ali depois, enfim. As agências que eram financiadas, essas agências de checagem, que eram financiadas pela fundação do George Soros. Isso. Pelas fundações, né? Rockefeller. Mas a do Soros era umas 4, 5, né? Sim, eu não vou lembrar os nomes agora. Eu lembro como era da Lupa. Aham. Sim, todas as agências de checagem, elas têm um rabo preso, né? Até porque... É uma linha editorial, na verdade, né? Elas seguem nem necessariamente rabo preso, né? Basicamente, pior ainda, né? Não, o rabo preso que eu quis dizer é como se eles tivessem uma coleira, né? Aham. Esqueci que eu ia falar. Eu até me lembrei aqui da época que eu tava na faculdade, que foi entre 2017 e 2019, por aí, eu não lembro direito, gente. Essa conta não fechou porque a faculdade de 4 anos. Mas enfim, eu sou de humanas, então eu não sei fazer conta de cabeça. Mas eu lembro foi quando começou a surgir essa febre de, tudo é fake news, fake news, fake news. E daí teve um professor meu num trabalho que a gente fez que ele colocou a gente para discutir sobre como se combater as fake news, né? E a maioria das pessoas deu essa brilhante ideia. Agências de checagem, naquela época ainda não era muito famoso essas agências de checagem, né? Então, tipo assim, a gente não usou exatamente esse termo agências de checagem, né? A gente... inclusive olha só, uma conservadora. Depois, na hora que a gente tava apresentando trabalho, que eu escutei meus colegas comentando, daí que começou a cair a ficha, assim, não, mas peraí, isso tá me soando um pouco estranho. Mas tipo assim, o pessoal chegou nessa conclusão. Acaba virando uma agência de censura. Hã? Acaba virando uma agência de validação de fatos inverídicos. Exatamente. E tipo assim, ele a priori soa tão, bom aos nossos ouvidos que a gente não se liga, né? Tanto que, olha só, num grupo de adolescentes lá, jovens adultos, foi a conclusão que a maioria das pessoas chegou, sabe? Pra combater fake news tem que se criar agências checadoras de notícias. Mas essas pessoas, eu acho que, assim, em geral, as pessoas não têm
uma visão ruim porque elas acreditam ainda na inocência e na veracidade do negócio, sabe? Porque a gente para pensar, é uma coisa bonita. É um discurso bonito, tipo, a mesma aquele discurso que o Estado proverá comida, o Estado proverá saúde grátis e tudo mais. Ela é uma coisa bonita e até te enche os olhos. Só quando tudo que vem da esquerda. Espera lá. E tem que pensar, eu sempre falo isso lá no meu Instagram, que o pessoal fala com ideias mirabolantes para o Estado criar, até o Estado, enfim, que seja um governo à direita, um governo à esquerda, enfim, crie métodos para distribuir coisas, tem que pensar que o Estado ele é controlado por pessoas que erram. É isso que as pessoas acham, que elas têm uma visão muito errada de que até o Bruno Garchagen fala, né, que é curioso, né, que as pessoas não gostam de políticos, mas elas gostam do governo, né, elas acreditam muito em... E até mudar isso, né, essa mentalidade, elas transferem tudo, até na forma que as pessoas acreditam, enfim, nessa agência de checagem, como se aquele instrumento fosse feito por Deus, pessoas que jamais erram e que terão o brilhantismo de distinguir o que é errado e o que é certo. Eu queria até citar um exemplo sobre isso. Eu trabalhei por muito tempo em indústria de software e quando a gente tinha um problema no nosso software, dificilmente o pessoal do suporte ia admitir que foi erro da empresa, entendeu? Eles iam falar que alguma instabilidade, não sei o que, da internet, ou seu computador, não sei o que. Botava a culpa em toda e qualquer coisa, menos no software. Aí, por exemplo, não teve jeito nenhum. Aí o suporte entrava no computador da pessoa, ela não sabia o que ele estava fazendo e resolvia o bug, mas era problema do software, entendeu? Nossa, só que a empresa não admitia. A empresa não admitia de jeito nenhum. É a mesma coisa que o governo faz. Porque a gente tem que parar pra pensar que tudo isso é gerido por pessoas, né? Pessoas como eu e como você. Melhor, como Exatamente. tu, porque eu sou de Santa Catarina. Eu não gosto de catarinense que fala tu. Ai, me desculpa, mas eu falo tu. Não, fala você, perdão. Tá, então tá. Então tá. Perdão. Eu já ia te deserdar do nosso estado. Perdão. Gente, a censura faz parte de algum pacote, completo de alguma outra coisa? Eu queria só citar rapidamente aqui o filme que eu estava falando ali antes. É A Sombra de Stalin. Ele fala sobre o repórter Garrett Jones. A Sombra de Stalin. Pra quem quiser assistir. Vou assistir. Deixa eu marcar aqui, porque eu gosto de coisas assim. Tua cara, Giovanni. Eu queria entrar na pauta da, censura e ditadura, sabe? Tá bom. Só que eu vou deixar com vocês, porque eu sou bem chonga pra esses assuntos. Eu sei bastante sobre feminismo, agora sobre o resto, ó. Qual é mesmo o nome do filme? Eu tô até... A Sombra de Stalin. Obrigado. Eu tô até querendo sair desse bate-papo aqui, porque eu tô me sentindo muito burrinha aqui hoje. Eu não estudei muita coisa também, não. Só tô falando que eu tinha na cabeça. Hein? Então, mas eu não tenho nada na cabeça sobre isso. Bate-papo. Você falar que você não... Claro que tem, pô. As notícias que tá acontecendo agora. Ai. Então tá, gente. Vamos entrar nessa questão sobre censura. Eu não vou conseguir falar sobre isso, porque eu não sou muito informada sobre essas coisas, mas eu queria saber da relação entre a censura e a ditadura. Precisa de uma censura para conseguir atingir o nível de ditadura de algum lugar? Ou pelo menos para manter uma ditadura em algum lugar? Então, a censura, ela com certeza é parte fundamental, né, da ditadura. Tanto é que tanto no regime soviético quanto no regime nazista, por exemplo, que são dois exemplos de ditaduras muito famosos, né? A propaganda e a censura são basicamente pilares do regime, como ali na parte do regime nazista, a gente tinha a figura do Joseph Goebbels, né? Que era a parte de propaganda muito forte, e principalmente na União Soviética a gente via uma opressão muito grande contra a notícia ou qualquer coisa que não fosse validada pelo governo. Ou em outros países, mesmo mais pobres, digamos assim, como Cuba, eles têm uma limitação da informação tão grande que eles acreditam que o governo, ou na Coreia do Norte também, eles acreditam que o governante é uma espécie de Deus, né? Uhum. Eles não têm uma referência externa. Toda a comunicação externa do país é bloqueada. E eu escutei dizer que até na Venezuela tá assim, né, na verdade. Basicamente, todos os outros países da América Latina estão nesse mesmo estado. Assim, porque a censura moderna é muito velada. Esses exemplos, né, que o Lucas citou, tipo, da União Soviética ou do Terceiro Reich, era uma censura extremamente escrachada.
né? A censura que a gente vê hoje é muito velada porque até determinado ponto as pessoas foram criadas que a censura é ruim, né? O pós-Segunda Guerra Mundial mesmo, foi criada essa mentalidade nas pessoas, essa mentalidade correta, de que a censura é algo ruim, então qualquer coisa autoritária deve ser combatida. Uhum. Então, como a gente criou-se várias gerações com essa mentalidade de que o autoritarismo é ruim, que a censura é ruim, e que as pessoas devem ser livres e tudo mais, tu não pode simplesmente chegar com esse discurso autoritário e tá aqui a censura. É por isso que a censura hoje ela é muito, muito velada, né? Ela vai pegando aos pouquinhos, né? Combater a fake news. Sim, a censura que a gente tem hoje é uma censura por medo de processo. Assim, não é aquele negócio que vai chegar, sei lá, uma van do DOPS na frente da tua casa e vai te carregar, né? Mas aqui já meio que tá sendo quase isso, né? Vocês viram que hoje teve um... eu não vou falar sobre isso, gente, é melhor cortar. Tá. Eu ia falar do Roberto Jefferson, mas ele não é exemplo que se usa. Cara, só um parênteses aqui, que surto coletivo da direita achar que Roberto Jefferson é conservador. Porque agora ele começou a falar sobre isso, né? Agora ele começou a se taxar como conservador. Mas fala com dele, ele tá 30 anos lá porque... com o Lula. É que nem achar... Pois é que nem achar que o Frota era conservador, sabe? Eu não tô entendendo, a direita, aí são histéricos, cara. Nossa, o pessoal tá... Só porque ele deu aquele discursinho lá falando de Deus, não sei o que, antes de atirar nos policial lá, agora o pessoal tá achando que ele é do lado do Bolsonaro, alguma coisa assim. Mas é no próprio Instagram do... Tem uns vizinhos baixando Jefferson. Tá escrito lá, o Leão Conservador, vocês viram isso? Eu não vi. Que pau no cu. Não, cara. Não, sim. Tá escrito o quê? Leão Conservador. O Eduardo... Leão de Deus Conservador, uma coisa assim. O Eduardo Cunha se declarou conservador lá numa entrevista que ele fez pra Brasil Paralelo. Ultimamente o posicionamento dele tem sempre sido de apoiar o Bolsonaro. Tá? Quem? O Cunha? O Cunha. Eu não tu vi. vê os tweets dele, se tu vê os tweets dele, é só apoiando nossas pautas. De certo tá com medo de ir preso se o Lula ganhar, né? Sei lá. Porque foi ele que liberou o impeachment da Dilma, né? Se eu não me engano. Não lembro, foi ele? Eu acho que foi. Em tweets do Eduardo Cunha, ele falou que o Bolsonaro ia ganhar o segundo turno. O que eu vou dizer, né? Tomara que sim, mas eu continuo não gostando dele. Eu acredito, porque o cara tá trouxendo anos na política, né? Bem nessa. Não, o cara sabe o que fala. Tá, gente, vamos retomar aqui. Putz, o que a gente tá falando? Censura. A censura, ela tem esse papel fundamental porque o regime autoritário, ele é sempre ruim. Né? O governo, enfim, quem tá no poder, quem tá controlando aquela região, aquele país, enfim, ele precisa esconder as coisas ruins e criar coisas boas que geralmente não existem, né? Então, por isso que você tem na China, na Coreia do Norte? Na Coreia do Norte você tem departamento que eles mentem para as pessoas o que está acontecendo e tem notícias, né, canais que as notícias são só as coisas boas. Coreia do Norte conquistou isso, barari, barará. Mas principalmente lá é tudo estatal, né? Eu vi um podcast uma vez de um... eu não lembro quem foi, mas eu acho que foi um turista que disse que falou que o pessoal lá da Coreia do Norte, eles nem sabem que existem duas Coreias, sabe? Que pra eles a Coreia do Sul é tipo uma parte... Não sei. Não foi Sam. Tem um cara que ele se candidatou, inclusive, a deputado. Não sei se ele foi eleito, mas eu acompanhava ele há um tempo atrás. Samuel Chang, o nome dele. Ele fugiu da Coreia do Norte. Ele veio pro Brasil e virou deputado. E aí ele conta como era lá. E é assim, tipo, lá não existe mídia privada. Não tem nem esse negócio de lista do que as mídias podem falar. É tudo estatal. Tudo estatal. Eu vi um podcast dele hoje, inclusive, dele com outro rapaz que veio fugido da Venezuela também. Eles estavam falando sobre ditadura. Esse rapaz, que é descendente de norte-coreanos, ele falou que lá as casas têm microfones. Eu lembrei na hora das teletelas do 1984, que, tipo assim, as casas têm microfones pra
saber se alguém tá falando mal do governo lá, né? E isso não deixa de ser um tipo de censura, né? Voltando pra nossa pauta, não deixa de ser um tipo de censura, porque literalmente tu tá cerceando a liberdade de expressão do teu povo, né? Sim. Ah, Inclusive, a gente tem algo similar em Cuba, mas não é com microfones, né? Como Cuba é um país mais pobre, mais limitado, eles têm, tipo, olheiros dentro das comunidades. Tipo, o teu vizinho pode ir lá e te delatar, né? Uhum. Por alguma coisa que tu tava falando dentro de casa, você já ouviu? Era na União Soviética, né? De Stalin era assim. As pessoas tinham que sussurrar para poder falar as coisas, né? E, inclusive, nas formas E é escolas... muito difícil confiar em alguém quando é assim. Eu ia dizer agora, nas escolas, os professores, né, eles instruíam as crianças a entregarem os pais quando os pais estavam falando com os viewership. Tem até uma vez... A juventude hitlerista também fazia isso. Eles eram ensinados a entregar os próprios familiares. A Gestapo nazista era isso, né? A polícia política, só pega, né? Polícia política do partido era isso. Eles, literalmente, eram pessoas apaisanas, estavam por ali, uma coisa, mandavam um comunicado do PSS e levavam para os campos. Meu Deus. E olha, daqui a pouco a gente vai chegar nesse nível, né? O que o Lula tá falando agora é reeducar os cidadãos, né? Não é censurar as pessoas, é reeducar, para elas não falarem sobre isso. E aí volta para a censura da liberdade de expressão, né? Controlar o jeito que você fala para controlar o jeito que você pensa. E olha só, Giovanni, tu tocou num assunto antes dos jovens, né? Como é que tu falou aqui das gerações e sobre autoritarismo? Eu me lembrei de comentar sobre, tipo, como os nossos próprios jovens, eles estão autoritários, né? A gente vê muito jovem defendendo essa questão do autoritarismo. Por exemplo, assim, eles dizem que eles são contra a censura ou que eles são contra qualquer medida autoritária, mas ao mesmo tempo eles são a favor de governos autoritários, ao mesmo tempo eles são a favor de que se censure qualquer opinião que vai contra o que eles mesmos acreditam. É complicado isso, né? Porque o jovem... Exato, não adianta nem tentar explicar, porque eles fazem uma romantização desses regimes para os jovens, né? Por exemplo, eu tenho meninas aqui no vizinho aqui, colega que eu tenho no Facebook, que elas postam um negócio totalmente romantizado, assim, de Stalinho, não sei o quê. Meu Deus. Como se Stalin fosse uma coisa fofinha. Nossa, meu Deus. Cara, eu até entendo tu falar bem do Lula, assim, discurso pai dos pobres e tudo mais, mas se falar bem do Stalin é foda. Mas olha o nível, cara, eu paro pra pensar quando eu vejo uma parada dessa defendendo demônio como Stalin. Cara, quanta merda não botaram na cabeça dessa pessoa, quão doutrinada ela foi, sabe? Quão alienada ela foi pra pensar isso, sabe? Chega a ser bizarro. E inclusive, uma vez eu vi o post de uma guria, foi o print de Twitter, porque eu não tenho Twitter, porque eu acho aquele lugar um inferno na Terra, mas era um print que eu imagino que sim. A guria tava dizendo assim, porque vocês dizem que eu sou hipócrita porque eu defendo o socialismo, mas eu tenho silicone. Mas, meus amores, ela assim, meus amores, é sobre isso. O socialismo é sobre todo mundo poder colocar silicone. Sabe? Tipo Com assim, certeza. Confia. Confia. Tipo assim, vocês me chamam de socialista de iPhone, mas é que no socialismo todo mundo vai ter iPhone. Vai sim, confia. É meio bizarro isso, né, cara? Qual o nível que a gente tá... As pessoas estão acreditando nisso, né? A gente tava falando isso da gravação, né? Da mão de Midas e a mão de Marx, né? Uhum. E Midas, o que ele tocar vira valor. O Marx, o que ele toca vira... Estado falido. Pra dizer o mínimo, pra ser educado. Eu não preciso ser muito educado aqui no nosso podcast. Tá liberado. Quer dizer, não sei, eu tenho que perguntar pro Alexandre de Moraes primeiro, né? E, cara, o nível de censura é tão escrachado que vocês viram lá, até no negócio próprio da Jovem Pan, que tinha uma lista com 5 ou 6 adjetivos que os caras deveriam evitar falar. Aham. Não poderia citar. Muito bizarro. Alguns adjetivos que não poderiam ser colocados ao citar o Lula, né? Não pode chamar ele de ladrão, de ex-presidiário, de descondenado, e eu esqueci. Agora o canal cai de vez. E além disso, eu vi que eles têm também o TSE. Eu não sei se foi o TSE ou se foi o STF, não que mude muita coisa, né? Eles estão com 38 perfis de redes sociais na mira, né, da censura. E eu ia falar mais alguma outra coisa que eu esqueci. Foi pedido do PT, né, na verdade. Sim, claro, tudo a pedido do PT. E eles vão lá e acatam tudo, né, como cadelinhas. Sim. Eu até ia comentar antes, mas eu esqueci de falar. A gente tem hoje, na verdade, uma presidência compartilhada, né, no Brasil.
a gente tem, bom, o Bolsonaro vai lá e publica um decreto, vem o Rede com o Randolph ali, ou vem o PT, manda alguma coisa pro STF, o STF vai lá e derruba o decreto. É o que chamam de semipresidencialismo, né? Sim. E, inclusive, eles estão tentando tornar isso oficial, né? E a gente vê que realmente já tá bem forte. Esperamos que... Tem até uma... Bom, eles mesmos falam que eles atuam como um poder moderador, né? O STF. Super moderados, ó. Uau. Mas, Edinho, a própria... o programa parcial de governo do PT, eles falam que eles querem criar uma nova Constituição, né? Eu não vi. É uma das primeiras diretrizes lá, tá lá, criar uma nova, reformular a Constituição, uma coisa assim. Isso não é inconstitucional. Não. Inconstitucional não é, né? Se tiver o referendo e tal. Mas é mais ou menos o que o Boric tentou fazer agora. O Gabriel Boric é do Ele tentou- Chile. É do Chile. Ele tentou propor uma nova Constituição também. E só fez Mais cagada. alinhadas esse. Por sorte dos chilenos ela foi recusada. Vocês leram a Não foi Constituição do aprovado Chile? no... A proposta de Constituição do Chile? Não li. Olha, Eu não cheguei a ler. Era, sabe, a agenda progressista inteira, assim, era fomentar a cultura através de pautas, sei lá o quê, Meu fomentar Deus. a diversidade, legalizar interrupção voluntária da gravidez, umas coisas assim bem... Ai, cheio de eufemismo, né? Como sempre. Oi, olha só, falando nesse negócio de politicamente incorreto, politicamente correto, quer dizer, agenda progressista e etc. Eu tenho essa percepção um pouco de que, tipo, assim, essa galera, ela não tem humor, né? Vocês também sentem isso? Ou isso realmente é alguma coisa que já foi pensada pra ser assim? Porque, tipo assim, é como se, de repente, todas as piadas fossem proibidas, porque vai ofender alguém, sabe? Então, tipo, não existe mais humor. Agora eu não posso mais fazer uma tirinha de humor, não posso mais fazer um filme de comédia, que nem era o filme das Branquelas, por exemplo. Não é nem uma questão do humor, não é o humor em si, mas a questão de o que aquele humor falava, digamos assim, você fala sobre racismo, uma piada sobre negro, você vai estar incluído você vai ser racista, né? E o politicamente correto, ele é um instrumento de censura, porque ele te priva daquela piada, porque veja, nossa, corta tudo que eu falei que eu tô errando agora. Não tem problema. Não é uma questão do humor em si, mas o politicamente correto, ele é sim um instrumento de censura que ele tem o objetivo de controlar a maneira que tu pensa, até quando tem ninguém vendo, porque às vezes no Instagram a gente tá conversando, enfim, manda uma piadinha, putz, isso aqui ofende minorias, isso aqui é politicamente incorreto. Então eles já vão incutindo uma ideia na tua cabeça de que fazer aquele tipo de comentário, por exemplo, é ruim. Mas é ruim mesmo ou eles querem que você pense que é ruim? Então, através disso, você vai censurando a tua cabeça, você vai censurando o que você fala, e automaticamente você vai mudando a maneira que você pensa. Entendi. Mas a pior parte é que em um momento vai chegar um momento que a gente não vai poder falar mais nada, né? Porque quanto mais tu dá o braço, mais eles querem quanto mais tu dá a mão, mais eles querem o braço. Exatamente. É um caminho sem fim. Quanto mais tu cede, mais forte fica. Mas isso até me lembrou de um... Lembra, Giovanni, do episódio que a gente gravou com a Carol Abelha, que ela comentou ali da mulher que fazia faxina na casa dela, se não me engano, que o apelido dela é Nega, né? E teve uma mulher no mercado que escutou ela chamando a mulher de Nega e foi lá tirar satisfação, sabe? Tipo, como assim? Tu vai deixar ela te chamar de Nega? Tu não tem nome, não sei o quê. Se tu quiser, eu chamo a polícia agora e ela sai daqui presa. Assim, ó, nesse nível, cara. E, tipo assim, é só o apelido da mulher, sabe? Eu também tenho uma nega na minha família. Cara. Ela é branca, mas o apelido dela é Nega, e aí? Eu conheço umas 3. Exatamente, né? É um apelido muito comum por aqui, na verdade, né? Sim. E sei lá, cara, sabe? Tipo, a gente tá chegando num nível assim que a gente não pode mais apelidar as pessoas com um apelido que elas já têm, sabe? Tá muito complicado. A gente pode, mas é criado a ilusão que a gente não pode. É criada a ilusão que se você fizer um comentário assim, é que você usar nega por um apelido carinhoso, enfim, você vai estar infringindo todas as leis do universo, você vai estar sendo um racista, você replicando o racismo estrutural e tudo mais. Enquanto não é isso. É aquela coisa, é criar um inimigo comum. Né? O politicamente correto é isso, é uma arma para controlar o que você fala. Simples assim. A mesma coisa, por exemplo, a obrigatoriedade, né? Alguns políticos queriam fazer a obrigatoriedade do gênero neutro para incluir todo mundo. Né? É isso, é incluir uma pequena mudança obrigatória, porque as mudanças ocorrem, só que elas ocorrem de maneira tranquila, né?
com o tempo julgando ou não se elas são boas ou não. Uhum. E o politicamente correto, a linguagem neutra é isso, né? Você incutir uma ideia na cabeça, mais do que a linguagem, mas criar na cabeça de quem está escutando, de que a ideologia de gênero faz sentido, que zilhões de gênero fazem sentido, enfim, né? Teve até uma feminista que falou, né, que existem tantos gêneros quanto pessoas no mundo. Louca das ideias. Eu não consigo... Cada dia que passa o LGBTQIA+, Aumenta. Daqui a pouco vai ser o alfabeto inteiro, só que tudo bagunçado. É por isso que conservadores sejam politicamente incorretos e falem em GLS. O que é GLS? Gay, lésbica e simpatizante. Ah, simpatizante. Achei que era um Eu ficava pensando no S assim, tá, o G é de gay, o L é de lésbica, mas o S do quê, cara? Eu não entendi, é de trans, mas o S do trans tá lá atrás. Ficava pensando assim. É que eu sou muito nova, né, gente? Desculpa. Pra mim, GLS é um modelo de carro, gente. Ah, é? Eu nem Bons sabia. GLS. Eu nem sabia. Pois é, Giovanni, entramos no seu lugar de fala, né? Exatamente. Usem GLS, queridos. Então tá, ó, gente, é o gay que tá falando. GLS. Não somos nós. É porque agora é LGBTQIA+, né? O termo correto. Não, tem o P agora. Tem Tem tanta um P no final coisa, ainda. gente. Tem LGBTQIA+. 2KY, sei lá o que também. É mais fácil do alfabeto inteiro, né? Uhum. Vocês já viram a bandeira nova dele? Não. Não É mais um arco-íris? absurdo. Hã? Não é mais um arco-íris? Não. A bandeira é aquela que é rosa com azul e tem mais um monte de cor agora. Tem pata de bicho, Tá uma zona aquela bandeira. Ai, meu Deus, por que que a pata do bicho tá lá? Meu Deus, dá até medo. Espero que não seja pelo que eu tô pensando. É Na exatamente o que eu tô Alemanha, pensando. Já viram que na Alemanha estão tentando aprovar? O quê? Tu comentou com gente, né? Zoofilia? Aham. Zoofilia. Caramba. Inclusive, gente, olha, pra vocês que estão pensando em votar no Lula e que são contra a zoofilia, eu tenho eu vou ter que botar eu tenho um negócio bem chato pra falar pra vocês. Vocês sabiam que numa entrevista que o Lula deu pra Playboy em 1979, se eu não me engano, ele comentou que, tipo, na idade, quando ele era criança, era super normal Vi. a garotada ter relação sexual com bichos, tipo bodes, cabritos e ovelhas. E ele falou isso na maior naturalidade, gente. Então, Sim. ó, pra vocês Eu vi alguém comentando sobre isso. Pra vocês que são veganos, que gostam dos animalzinhos e que vão votar no Lula, repensem. Até porque, outra coisa, né? Outra coisa, já, vocês gostam tanto dos animaizinhos, não vão querer que os animaizinhos sejam usados pra sexo, nem pra picanha, né? Vocês não querem que o seu cachorro vira picanha, né? Nem eu. A minha tá ali, ó, dormindo ali atrás. Cadê? Eu também não quero que a minha cachorra vire picanha. Então, gente, não vamos votar no Lula, tá bom? E eu tenho gato, não quero que faça um churrasquinho de gato. Pois é. Ai, churrasquinho de gato eu gosto. Só que de boi, né? É churrasco de gato de boi. Sim. Viado em casa. Aí não tem que negócio. Perdão. Quer dizer, não tem nenhum animal em casa, tem um viado. Tem o quê? Eu só tenho um viado em casa. O Giovanni come carne de viado. Alguém quer ficar solteiro aqui? Ai, não, olha. O viado tem chifre, esse que é o problema. Ah, tá. Eu falei pra ele ficava falando essas coisas, eu vou falar pra ele onde ele vai enfiar o chifre. No ralo. Às vezes começou tratado com hostilidade, né? Pois No é, ralo, no ralo. que relacionamento abusivo, hein? Relacionamento tóxico. Então, gente, sobre censura tem mais alguma coisa pra falar? A gente não chegou na 1 hora hoje ainda. Ah, que bom. Falta Bom, eu queria 15 fazer uma minutos. citação. Faça Eu queria fazer uma citação do Pavinato, que passou no programa da Jovem Pan hoje de tarde, não sei se foi de tarde ou de manhã. Enfim, ele estava falando sobre o caso do Robert Jefferson, e aí ele fez uma citação falando sobre o nazismo também, que coincidentemente o Hitler também foi preso, né? Ele também era um líder carismático, e ele também foi solto antes de cumprir a pena que ele tinha estipulada por uma suposta ali... deixa eu ver qual era a palavra que ele usou aqui. Foi o golpe da cervejaria. O Putsch de Munique, 1923. Ele tentou fazer um golpe
e não deu certo, foi preso. Com 9 meses preso, se não me engano. O Putin foi preso. Não, o nome do negócio era Putsch de Munique. Ah, tá. Golpe que Hitler fez em 1922. Ah, tá. Nossa, eu tô que nem a velha surda da Praça Nossa. Golpe da cervejaria. Foi lá e escreveu Voltando. o Mein Kampf. Sim. Mas voltando ali, ele também foi solto por uma espécie de simpatia do judiciário na Alemanha. Então, algumas coincidências, assim, da vida. Uhum. Esse relato também, o Pavinato diz que está sendo citado na página 177 da biografia do Hitler. Nossa. Inclusive, o Lula já falou que admirava o Hitler, né? Já. Sim, Na já falou. Playboy também, né? Foi. Foi na Playboy, foi essa mesma... Qualquer lugar que ele falou. semelhança é mera coincidência? E Até a gente tem na também uma verdade, os citação... amiguinhos assim, a gente tem que parar pra pensar nos amigos da pessoa. Por exemplo, né? Cara, tu pensa, o Lula, ele era amigo do Fidel, literalmente ele era muito próximo ao Fidel Castro. Até quando o Fidel morreu, ele falou que sentiu a morte como se fosse do irmão mais velho. Como Aham. se fosse o irmão mais velho. Né? E veja o que Exato. o Fidel fez em Cuba, cara. Prendeu um monte de gente, ameaçou mandar um míssil pra Nova York, explodiu um monte de gente, matou um monte de gente, matou homossexuais por serem homossexuais, né? Foi uma vez que a gente falou que ele mandou o Che Guevara criar o MAP lá, Uhum. que era um Campos de reeducação. Campos de reeducação. É. Reeducação. Ah, pois Não é. era pra matar, era reeducação. Pra se reeducar. Mesma coisa que o Lula quer fazer com nós. E é bizarro Isso. pensar que esse cara vai estar com uma proposta de liberdade, eu acho que vai fazer a liberdade, né? Até porque, cara, para pensar, todas as medidas que o Lula fala que vai fazer, cara, são medidas extremamente autoritárias. Uhum. Vocês viram aquele vídeo, cara, que é um vídeo que dá nojo, ele falando lá que a classe média ostenta? Ah, eu Sim. não vi o vídeo, mas eu já vi comentários sobre esse vídeo. É o mesmo que ele disse que é um absurdo que uma pessoa tenha 2 televisões em casa? É esse? Exatamente. É isso mesmo. E a mansão nojento. dele de não sei quantos milhões de reais? Por que que o E o triplex? acampamento pois é, por que que o acampamento inteiro do MST não tá lá dividindo quarto com ele? É, exatamente. Tem o Terpec, tem o sítio. Ah, não, mas aí o sítio é do amigo, né? Que amigo querido, do né? amigo, Nossa, queria um Aham. amigo desse. Mas o Lula também é um bom amigo, né? Basta ver a quantidade Ah, de dinheiro, de bilhões que ele mandou para verdade. outros países, não precisa fazer pagar nada, né? É verdade. Uma coisa curiosa é que fora do Brasil ele terminou várias obras, né? Uhum. Metrô de Caracas, Porto Porto em Cuba, não sei o que na Venezuela, Nicarágua, linha de ônibus, linha de Ponte metrô, Nicarágua. Teve hidrelétrica. até coisa na África, não teve? Uma Teve. estrada lá na África, uma coisa Teve assim. também. Teve, sim. E essas obras foram finalizadas, enquanto aqui no Brasil ele fazia nem 40% da obra já parava. Uhum. E ainda reclama que o Bolsonaro terminou. Como o caso da transposição do São Francisco ali. Eu estava vendo a entrevista do ministro da Infraestrutura atual, não o Tarcísio, que está substituindo ele, Uhum. e ele fala que eles não chegaram nem à construção de 50% da infraestrutura da transposição. Uhum. O que ele falou dos 88% lá era uma puta de uma mentira. Ah, tudo que o Lula fala é mentira, né? Mas tipo, a gente fala, o que ele fala que é verdade, né? É. Que ele perdeu a virgindade com o cabrito. É isso aí. Eu acredito que seja verdade. Não era pra Que menino do Mep. Ah, eu me revolto com essas coisas, tá? Deixa os bichinhos em paz. Comer eles pra alimentar, tudo bem. Agora, comer de outra forma, não ok. E deixa o menino do Mep em paz também. Oh, eu não sei o que é isso aí. O quê? É de uma vez que... É uma história que ele contou, eu acho que foi... Em alguma revista que ele foi ali. E ele contou que ele foi preso uma vez e ele tentou convencer um outro rapaz com ele. Porque ele não aguentava ficar sem sexo. Ai, O meu Lula falou isso? Deus. Aham. Que o Lula foi preso e convenceu outro cara a transar com ele. Ai, corajoso. Que horror. Ele tentou, mas o cara não conseguiu. Não O conseguiu. cara não concedeu. O cara ficou com nojo. Ficou com nojinho. Nossa. Mas aí chamam o Bolsonaro de canibal, de zoófilo e de estuprador, né? Que interessante, né? E agora estão chamando de pedófilo, né? Por causa das meninas da Venezuela. Ah, é, Então, pois é. Mas essa. Pô, mas essa narrativa aí de pedófilo é uma narrativa que nem a maior parte da esquerda, nem a esquerda comprou isso daí. Uhum. Porque tu pode ver, foi só a Jornaleco que falou disso daí. Foi tão ridículo. Sim. Jornaleco, entre aspas, né? Porque teve Estadão, UOL, companhia. Ah, só Eles os têm uma amiguinhos certa íntimos do visibilidade. PT, né? É. Mas é que é uma história muito fácil de desmentir, né? É que nem aquela
Eu acho que eu já comentei em algum podcast anterior que eu tava dentro daquele grupo, o Projeto Ultimato dos esquerdistas, dentro do Telegram e perdi o fio da meada, gente. Sabe por que a gente tava falando antes? Cara, hoje tá difícil, hein? Nossa, tá. Tá assim, olha. Ai, o que que era, meu Deus? Meu, volta a fita aí. O que que a gente tava falando? Não sei. Tava no projeto Ultimato, Não, mas antes disso. que era fake news. Que era Ah, do canibal. É, que o pessoal tava lá, quando saiu esse vídeo, né, o pessoal tava assim, compartilha por tudo, vamos montar a narrativa de que o Bolsonaro é canibal, não sei o que ele queria comer carne de gente. E daí os próprios esquerdistas lá dentro do grupo estavam dizendo assim, gente, mas não é uma boa ideia, porque o pessoal vai ver com maus olhos a cultura indígena. Tipo assim, eles mesmos estavam se brigando ali entre si, porque é melhor não falar isso do Bolsonaro pra não prejudicar os índios. Tudo bem o índio comer carne de gente. Mas eu não sei essa do canibal. Hã? Qual é a do É uma- canibal? Não escutei. A do canibal? Não sei que história é essa aí. Então, é porque de uma vez, há 30 anos atrás, que o Bolsonaro tava lá, tipo, numa tribo indígena, nem sei se é aqui do Brasil, tava lá com uma galera e por algum motivo ele tava lá dentro dessa tribo, não sei se fazendo pesquisa. E daí ele disse que viu uma movimentação estranha ali de umas mulheres levando banana e umas coisas assim. E daí ele perguntou o que que tava acontecendo. Daí os caras falaram assim: não, é que morreu um índio e agora a gente tá cozinhando ele pra comer. E daí o Bolsonaro, como é curioso e coco roxo, né? Ele pegou e falou assim: ah, eu quero ver isso aí, tá ok? Daí os índios falaram assim: não, tudo bem, mas só vai conseguir ver se todo mundo for e quem for vai ter que comer. Daí o Bolsonaro disse assim: ah, e daí, tipo, a galera não quis ir e ficou meio assim de ir, né? Mas por mim eu comeria sem problemas, ele falou assim. Tipo assim, na posição que ele tava lá, ele não tava fazendo nada diferente do que os próprios índios estavam fazendo, sabe? Sim, não é tipo, eu vou caçar porque eu gosto de carne de gente. Exatamente. Era um índio que já tinha morrido e é parte da cultura daquela tribo, né? Exatamente. Não No sabia fim das que contas. existia tribo antropofágica na América Latina. Aham, sim, existe. Tem. Não, que não sabia que existia. Não lembra que... Sim, mano, lembra que inclusive teve aqueles dois repórteres, um era repórter e um outro cara era de ONG, alguma coisa assim, que saiu notícia esse ano, que o pessoal achava que eles tinham se perdido que eles tinham sido pegos por índios canibais na mata. Nossa, Eu não lembro qual era o nome do repórter. eu acho que eu nem fiquei sabendo dessa daí. Gente, Mas faltou. todas essas narrativas... Desculpa, Todas essas narrativas que apareceram depois do primeiro turno da eleição ali, na verdade, elas são uma faca de dois gumes que o Janones está publicando, né? Tipo, teve aquela situação que ele começou a divulgar o vídeo do Nicolas Ferreira ali, que ele era homossexual e tal, que era um suposto vídeo vazado dele fazendo sexo com outro homem. E ele começou a bater tanto nessa narrativa que chegou a um ponto que o próprio pessoal da esquerda começou a acusar ele de ser homofóbico, porque ele estava tentando ofender o Nicolas, falando que ele era homossexual. Sim, usando a sexualidade como um xingamento, né? Sim. Mas quando é por outro lado, vale. É, sempre. Mas uma vez eu publiquei no meu Instagram alguns xingamentos que o pessoal ia me chamar. Era sempre de gordo, de viado. Já é muito isso, gordo e viado. É a galera da esquerda que te chama assim. Exatamente. É sempre o argumento ad hominem. Eles perdem o argumento e começam a xingar. Eu também, quantas vezes as feministas não mandaram eu ser estuprada pra eu entender por que o feminismo é importante? Assim, nossa, que super importante, né? Um movimento que tá mandando eu ser estuprada. Uau, deve ser super importante, mas pra mim, ó. Sim. Foi semana passada que mandaram aquela foto pra mim, né, do meu nome, né? Acho que foi. Semana passada eu ganhei 2 mensagens de muito carinho. Uma foi falando que eu ia ser espancado na rua, para de Guarará. E a outra mandaram uma foto de uma macumba pra mim. Uau. Minha foto, umas velas, uns negócios ali, tava meu nome, Giovanni, até numa roupa, inclusive. Uau. O issue deles usa Instagram, porque me marcaram. É o Exu e o satanista lá. Hã? É o Exu e o satanista do TikTok lá. Que foi censurado também, né, gente? Que foi censurado também. Quando a gente diz que essas coisas vão chegar na gente, ó, é por causa disso. E, inclusive, eu achei muito interessante o posicionamento que ele teve, tá? Apesar de eu não concordar absolutamente com nada do que ele fala, ou do que ele acredita, eu achei o posicionamento dele muito interessante, porque ele realmente tocou nessa ferida assim, tá, como assim? Tu não promete liberdade de expressão pra gente? Aí, quando a gente quer se expressar, tu vai lá e censura nós? Por quê? Só pra ficar bem na fita? Pô, cara, não é assim também. Gente, eu amei isso, tá?
foi Sim. brilhante. É bom pro pessoal enxergar que chega neles também. Mas tem Bom, ele perdeu aquele Ele ponto trocou os do- eleitores cristãos pelos satanistas, né? Não entendi. Não entendi nada que você falou, desculpa. Ele trocou os eleitores satanistas pelos cristãos, né? Ah, pois é. Eu não Porque sei. ele... Eu vi que ele vai votar nulo, na verdade, né? Eu nem sei se eu quero tanto assim o voto de um satanista pro Bolsonaro. Não sei. Eu acho que é melhor ele também não- votar nulo mesmo. Acho que pro Acho que é melhor Bolsonaro não ficar no vota. Que é, Giovanni? Desculpa. Pro Bolsonaro, acho que não vota. Eu acho que não. Gente, faltou falar alguma coisa sobre censura? Nada. Só apenas faltar que a censura chegará em todo mundo. A censura não é exclusiva de quem pensa diferente. No primeiro momento, a censura vem. No primeiro momento, a censura ela agrada, de certa maneira, porque ela é usada para atacar quem que não concorda. Uhum. Eu concordo com o que o Joãozinho fala. Ele é censurado, é isso aí, parabéns, tem que censurar. O pessoal só se revolta com a censura quando ela chega em ti. E é isso que logo vai. Aliás, já está acontecendo com a própria esquerda. Né? Já temos políticos, como a gente falou, filiados ao PT, filiados ao PCdoB, enfim, que se posicionaram contra a censura, se posicionaram de maneira correta e foram censurados. Uhum. E esse estado de censura é o primeiro passo para regimes autoritários. Foi o que eu falei, a ditadura moderna, ela não vai vir necessariamente pela força do fuzil, pelo exército na rua e tudo mais. Ela vai vir de maneira muito escondida, camuflada e tudo mais. Primeiro, para combater o mal em comum que as pessoas têm, depois para fazer tudo ficar bem, para deixar um estado bacana, um mundo de arco-íris, e por último, está todo mundo sendo controlado, vai estar sendo reeducado, como o Lula falou. Uhum. Sim. O que Por é favor, esse acordem pra reeducado, vida, gente? que o Lula defende a censura, defende a ditadura. Pega a história dos países que a gente falou aqui, da União Soviética, da Coreia do Norte, da China, da Alemanha nazista. Pega as histórias atuais dos países da América Latina, o que fizeram com Cuba, o que fizeram com a Nicarágua, o que estão fazendo, na verdade, com Cuba, com Nicarágua, com a Venezuela. Vejam que é um Estado autoritário e vai chegar no Brasil. Se o Lula se eleger, vai chegar um Estado ele vai implantar um Estado autoritário no Brasil. E vai estar todo mundo tomando lá atrás. É como eu falei no meu Instagram, né? A gente tem que tirar o cabresto e começar a enxergar em volta, começar a enxergar os outros países, a história dos outros países. Exatamente. Não olhar só para o Brasil, olhar para o governo passado. Até porque o governo do Lula, ele, quando começou, né, ele trouxe muito do... Ele trouxe muita coisa positiva do governo anterior a ele, né? E o pessoal acha que, na verdade, ele tem chance de fazer isso acontecer de novo, né? Porque olha só o perigo que a gente tá correndo de novo, né? Isso pode ser que se estenda por mais 30 anos caso o Lula seja eleito, porque justamente ele vai receber o governo do Bolsonaro, que foi um governo bom, né? Eu tenho algumas ressalvas nisso, porque eu acho que vai torrar muito rápido. É? Tudo que o Bolsonaro fez. Primeiro, pelas medidas que ele vai ter. Porque, assim, o Bolsonaro só fez um governo muito bom porque ele tomou muitas medidas super importantes e super são contra as pautas defendidas por ele. Então, eu acho que a partir do momento que ele tomar o poder, ele vai cortar tudo e eu acho que ele vai quebrar rapidinho. O Lula. O Lula. Principalmente pelo ataque ao agro. Porque o agro, hoje nós somos o país mais que trabalha a questão do agro e tudo mais. E ele vai atacar na raiz do agro e vai dar uma quebrada boa nas nossas pernas. Porque o Lula quebrou o país rápido, vale a pena ressaltar isso. É. Ele quebrou o país rápido. O que foi que manteve o governo Lula foi os vários empréstimos que ele fez e assessoramento não, as amizades que ele fez, as parcerias que ele fez com bancos e tudo mais. Por isso que não quebrou tão rápido. Entendi. Sim, nos últimos mandatos ele teve a sorte que o mundo estava num momento muito bom, né? Uhum. A gente tinha o boom das commodities, como o pessoal sempre cita aí, e a gente estava recebendo muito dinheiro naquele momento. Só que agora a gente não está na mesma situação. O mundo está no meio de uma guerra. Então, a previsão que a gente tem para o futuro não é muito animadora. E se as medidas do Lula vierem tão rápido quanto veio a censura que o STF e o TSE estão protocolando aí, a gente realmente vai se lascar em 2 meses, né?
Porque vocês perceberam como tudo isso foi rápido e agressivo, gente? Tipo assim, num dia tava tudo normal, né? Naquela censura normal ali de só cair alguns perfis e, tipo, no outro dia já tinha gente sendo presa, sabe? Eu tenho uma teoria Só para de ter uma porque é noção, porque eles viram que o Bolsonaro virou. Pode ser, A minha teoria é essa, porque o diabo sempre grita mais forte no exorcismo. pode ser. E antes estava meio velado, porque eu, sinceramente, sobre o negócio, eu não acredito que teve tanta manipulação de voto. Eu acredito que ali foi bem o povo acreditando no Lula e tudo mais. Uhum. Porque tu vê, por exemplo, Minas Gerais lá, eu tava vendo depois os dados de Minas Gerais, e, cara, o segundo que mais ganhou votos lá foi o candidato do PT. Uhum. A disparidade era muito era pequena, sabe? Então, se houve manipulação, talvez pouco, mas não... Porque, assim, a mentira, a manipulação de uma fraude eleitoral, por exemplo, ela precisa ter no mínimo embasamento. Então, tipo assim, ó, eu não posso chegar o Lula, na vida real, o Lula tem 10% e o Bolsonaro 90%, eu não posso chegar e inverter isso, porque isso é muito... Isso não existe. Sim. Né? A manipulação, e até o que o Lucas falou, que Goebbels fala, né? Ele fala naqueles livros, daqueles manuais de propaganda, que para você falar uma grande verdade, tem que ter uma base, uma grande mentira tem que ter uma base de verdade. Né? E eu acho que eles estão nesse estado hoje, super autoritário de censura e fazendo tudo isso, porque eles sabem que o Bolsonaro virou o negócio. Todas as pesquisas, cara, tem até o UOL, o Datafolha, enfim, tá tudo falando que o tá muito Bolsonaro, próximo. ele virou e tá aumentando, e o Lula tá estagnado ou estagnado ou Olha baixando só. forte. É, Sim. gente, mas não vamos dar mole não, hein? Finge que as pesquisas são tudo falso, que a gente não acredita em pesquisa e continuem virando voto. Com certeza, principalmente porque a gente tá dentro da margem de erro, né? Uhum. Virou, mas ainda tá 52% Exatamente. contra 49%. Não dá pra A gente tem que relaxar. ampliar essa margem. Sim. E se Pessoal- Mas só você para quer dar uma saber ideia, mais... perdão. só para dar uma ideia da velocidade que como você estava falando antes ali, da velocidade que o STF consegue tomar uma medida contra as pessoas, no caso do Roberto Jefferson ali, a filha dele publicou no Twitter falando para ir na casa dele fazer uma manifestação contra a prisão dele. Em questão de horas, o Twitter dela já tinha desaparecido, já tinha sido censurado. A conta inteira? Ou Sim. só... Nossa! Meu Já Deus. tinha sido segurada a conta no Brasil. Meu Deus. E, tipo, sem processo nenhum, foi só uma canetada do Xandão. Ele tá adorando usar essa caneta, né? É porque foi na última medida, o negócio que Aquela eles que aprovaram conferiu os ali, poderes né? pra ela. Poder de polícia Sim. É o que o Olavo de Carvalho falava, né? A gente, um tempo atrás, estava no regime absolutista da França, lá do Luís XIV. Cara, o que o povo tinha de liberdade naquela época era muita liberdade. Hoje em dia, é que os mecanismos, os instrumentos para controlar a liberdade é absurdo, né? Sim. Uhum. A gente pode estar aqui nessa conversa e literalmente ter um sensor do Xandão aqui escutando a gente e, sabe... Nesse caso, eu quero mandar um recadinho pra ele, ó. Né? Tá louco, Eu também quero tá deixar um louco. recadinho. Tudo que a gente tá falando aqui prende, é STF. coisa da nossa cabeça. Mas é isso. E eu quero falar um outro recado para os nossos ouvintes. Se você quer saber tudo sobre o PT, se você quer entender o mal deles, todas as censuras, a história, comprem o meu e-book. Por Isso aí, favor. pessoal. Tudo que o PT Para de não acabar. quer que você saiba. Link na descrição. E segue a descanhota. Segue a Descanhota. Segue a Descanhota. E segue a Giovanni no Insta. E eu não, porque o meu Insta é fechado. Mas se vocês quiserem ver treta de política no Facebook, daí é Nayara Scussel, tá? É isso, então? Então, gente, eu acho que sim. Lucas, obrigado por participar com a gente. Valeu, gente. Foi um prazer. É isso aí, pessoal. Não esquece de dar like, se inscrever, compartilhar com seus amigos. E por hoje é isso aí. Tchau. Compre meu e-book. Comprem o e-book do Giovanni.